Vai ficar aí? Bom, então nós temos até o momento 4.579 casos no Brasil inteiro, 159 óbitos, perfazendo 3,5% de letalidade. Na região norte do Brasil, temos 254 casos confirmados, 6% do total, 1 óbito, 0,4% de letalidade. O Acre tem 42 casos, nenhum óbito. Amazonas, 151 casos confirmados, 1 óbito, 0,7% de letalidade. Amapá, 8 casos, nenhum óbito. Pará, 21 casos, nenhum óbito. Rondônia, 6 casos, nenhum óbito. Roraima, 16 casos, nenhum óbito. Tocantins, 10 casos, nenhum óbito. Região Nordeste, 790 casos no total, 17% do Brasil, 17 óbitos, 2,2% de letalidade. Alagoas, 17 casos, nenhum óbito. Bahia, 176 casos, 1 óbito, 0,6% de letalidade. Ceará, 372 casos, 5 óbitos, 1,3% de letalidade. Maranhão, 23 casos, 1 óbito, 4,3% de letalidade. Pernambuco, Paraíba, 15 casos, nenhum óbito. Pernambuco, 78 casos, 6 óbitos, 7,7% de letalidade. Piauí, 16 casos, 3 óbitos, 18,8%. Vocês podem ver que as proporções mudam bastante de acordo com a... Essa medição nessa fase, só para deixar claro para vocês, não deveria nem ser feita desse jeito. Ela deveria ser feita pelo total. Porque vamos supor que um estado tivesse 1 caso e 1 óbito. Você falaria que a letalidade era 100%? Então, ela não é tão matemática assim. Acho que eles estão colocando ali mais porque eles sabem que com o decorrer do tempo você vai aumentar o diagnóstico. Talvez aquela letalidade de 3,5 ali... Ela é mais representativa. Ela é mais representativa. Embora eu ache que, testando, aquele 4.579 ali vai subir. Vocês viram para quantos casos foi os Estados Unidos, quando ele jogou teste lá dentro? 111 mil casos. 111 mil casos, não foi? Você imagina a China com 1 bilhão e 500 milhões de pessoas, a China falar que só teve 80 mil casos? Quer dizer... Possivelmente, ministro, a letalidade real vai estar aqui em torno de 0,5%, 1%. No futuro, quando nós tivermos mais testes, então só falando das regiões globais, 2.507 na região sudeste, 55%, 132 óbitos, 5,3%, centro-oeste, 435, 9%, 2 óbitos, 0,5%, sul, 593, 13%, 7 óbitos, 1,2%. Todos esses dados estarão lá no nosso painel. Pode passar o próximo, Renato. O que dá, na evolução, 323 casos novos, de ontem para hoje, é 8% do total acumulado até ontem, ou seja, 323 sobre 4.256, 11% de incremento. Nos óbitos, nós temos 23 óbitos confirmados nas últimas 24 horas, 17% de incremento em relação ao total até o dia anterior, pode passar. E aqui o coeficiente de incidência, que é a proporção em relação à população. Então, nós temos o coeficiente de incidência mais elevado em Brasília, por causa do tamanho da população. A incidência global do Brasil dá 2,2 por 100 mil habitantes. Então, nós temos aqui todos os estados e as regiões mais afetadas, Sudeste, Centro-Oeste, Sul, Nordeste e Norte. Pode passar? Muita atenção aqui naquele quadro, porque a gente vai ter que trabalhar com muita inteligência, porque nós não imaginamos com um país com tanta diferença, se vocês olharem aquele gráfico ali, nós não deveremos ter uma epidemia, a gente espera não ter uma epidemia, ao mesmo tempo em todos os estados da federação. A gente entende hoje os maiores riscos: São Paulo, Rio, nesse momento, Ceará. Quem que você está vendo aí? Ceará aqui, Rio de Janeiro, São Paulo aqui. E o Distrito Federal, ele tem uma característica toda ímpar, né? Que é o fato de você ter uma concentração local e muita viagem ao exterior e uma área
uma cidade que traz gente ida e volta de todo o país. Então, Brasília tem que ter muita atenção por conta das suas características georreferenciais, tá certo? O governador de fazer a sua máximo trabalho por aquele gráfico. Então, quando a gente for falar de movimentação urbana para as pessoas, a gente vai falar em função de quem está em risco maior e quem está em risco menor. Né? Aqui em Brasília, os casos ainda não chegaram no entorno, não chegaram nas cidades satélites. A grande maioria dos casos de Brasília está no plano piloto e no Lago Sul. Então, muita atenção quando a gente fala em movimentar os planos piloto e as cidades satélites, porque Brasília, o sistema de saúde dela, nos anos, não foi devidamente estruturado para atender essa quantidade de gente que ela atende regularmente, que vem de todo lugar do país. Ela já vem com um sistema sobreutilizado e, além em cima disso, pegar uma onda, né? Pode ter muita dificuldade para atender. E é bem interessante esse dado, ministro, porque similarmente acontece a mesma coisa na Europa. Quando cruzamos os dados por incidência, a gente encontra que Genebra ou a Suíça tem a incidência mais elevada da Europa, até mais do que a Itália. Pode passar. Os óbitos são 136, então 85% dos óbitos foram concluídos, as investigações. A maior parte deles são homens. Aqui tem a data do óbito. Então, ontem, dia 30, tivemos 2 óbitos. Hoje é dia 30, né? Hoje é dia 30. Então, aqui é o dado preliminar. Esse dado ele vai se atualizando. Pode passar, Renato? A faixa etária, 90% dos óbitos estão acima de 60 anos. E nós temos 6 óbitos na faixa etária de 20 a 39 e 8 óbitos na faixa de 40 a 59. Qualquer medida que fale em movimentação da nossa sociedade não pode deixar de olhar para esse gráfico aí. Então é só pegar as pessoas acima de 60 anos e cuidar? E aí eles não pegam, e aí todo mundo vai pegar a gripe, igual tem gente que fala, se 80% pegasse, os 20% estavam assim. Como se essas pessoas estivessem dentro de uma cápsula estéril. Essas pessoas moram com vocês, essas pessoas têm netos, filhos, trabalham, pegam ônibus, são ambulantes. São eles que vão ser os próprios ambulantes que a gente quer acelerar e cuidar da economia informal, podem ser a maior vítima, porque olha lá, 90% acima de 60, quase todos hipertensos e diabéticos e doença crônica. Não é isso? Exatamente, 85% de todos os óbitos apresenta pelo menos um fator de risco. Ou seja, ainda tem 15% que não tem nenhum fator de risco relacionado. Vamos lá. Próximo. Hospitalizações. No sistema de monitoramento de hospitalizações, nós temos, ao longo deste ano, 16.879 hospitalizações. Desde a semana epidemiológica 8, passamos a identificar o coronavírus entre os casos internados pela rede. Só para dizer para vocês, 16